E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao MRCast, o maior e melhor podcast de todos. Só que não, mas estamos sempre trabalhando para trazer o melhor conteúdo para cada um de vocês. Estávamos sumidos, muitos de vocês nem conhecem a Jace, outros lembram de muito tempo atrás, mas estamos de volta com esse quadro incrível que eu particularmente gosto muito, e agora todos os sábados teremos um novo episódio para vocês, para te ajudar a se tornar um músico preparado para tocar na igreja. Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes na música a se tornarem músicos preparados para tocar no reino de Deus em até 3 meses, e quem está aqui junto comigo é a Jace. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Também estou feliz de estar de volta aqui, estava sumida aqui do canal, mas vamos voltar com muitos conteúdos novos aqui para vocês. E já vamos começar aqui com o tema do nosso podcast de hoje, que é os 5 erros mais comuns que todo iniciante que deseja tocar na igreja deve evitar. E se você se sente travado aí no seu instrumento, no teclado, no violão, no baixo, e você deseja tocar na igreja, nós vamos aqui passar algumas soluções super simples que com certeza vai te ajudar. E prestem muita atenção em tudo que vai ser trago, porque além de todas essas dicas que a gente vai estar trazendo aqui para vocês, muitos de vocês acabam não tendo resultado justamente por estar cometendo não um, nem dois, mas talvez vários desses erros, e talvez é por isso que você não conseguiu ter resultados até então. Inclusive, nos últimos tempos, agora na última semana, eu conversei com muitas pessoas que me acompanham, talvez eu falei até com você, e muitos delas estavam falando justamente sobre as dificuldades, e a gente identificou essas limitações, o que estavam travando elas, e a gente resolveu trazer aqui para vocês no podcast com esses 5 erros que muitos de vocês provavelmente estavam cometendo, porque depois dessa aula, depois desse bate-papo, você nunca mais vai estar cometendo. Então, antes da gente começar, não esqueça, deixa o seu like se eu gostei, porque dessa forma esse conteúdo chega mais longe e a gente ajuda muito mais pessoas. E já pega aí o link e compartilha com o grupo da sua igreja do WhatsApp. Assim, além de você aprender muito, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e também se tornarem um músico preparado para tocar na igreja. E conforme a gente for falando aqui os erros, se algum deles você cometia, você se identificar, coloca aí nos comentários qual deles que você cometia e agora vai deixar de cometer. É isso aí. O primeiro erro é não ter uma rotina clara de estudos. Isso é uma coisa que a gente percebe muito, que a gente recebe perguntas todos os dias. Quanto tempo eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar todos os dias. Então, como que deve ser uma rotina para quem está iniciando e deseja tocar na igreja? Legal. Primeira coisa que é muito importante, além da rotina, é ter um método. Por quê? Tudo começa pelo método, para você saber o que você vai estudar. Porque não adianta ter uma rotina de todos os dias fazer a mesma coisa, só que do mesmo jeito, sem um planejamento, e no final das contas não ter resultado algum. E algumas pessoas têm aquela falsa sensação de que se faz muito mais, vai ter mais resultado. Mas se você faz mais, só que no caminho errado, você está distanciando cada vez mais do seu resultado, do seu aprendizado. E eu vejo algumas pessoas, inclusive, tendo um grande problema, que é aprender do jeito errado e depois ser 2 trabalhos. Ter que tirar todos esses vícios, principalmente pessoas que nunca seguiram método e ver simplesmente vídeos aleatórios na internet, ou outras pessoas que às vezes até seguem o método, mas o método não é direcionado para tocar na igreja, também acaba se tornando algo muito mais complexo. Então eu vou trazer aqui para vocês, claro que de uma forma genérica, porque cada um vai estar num nível específico, mas a rotina que vocês precisam ter, que é o que eu sempre falo, é sempre frequência. Frequência sempre vai vencer a intensidade, gente. Ou seja, não adianta você pegar um dia para poder estar estudando e passar horas treinando durante 2 dias da semana e depois nunca mais relar a mão no seu instrumento. É muito melhor você treinar 20 minutos, meia hora todos os dias do que treinar poucas vezes na semana, muito tempo. Então esse é o primeiro detalhe aqui que eu quero deixar claro para vocês, que é muito importante. Segunda coisa, saber o que você vai estudar e o porquê você está estudando aquilo. Algumas pessoas às vezes entram na internet e falam, quero aprender dedilhado. Ou às vezes falam, quero aprender a tocar de ouvido. Ou às vezes chega e fala, eu quero aprender um ritmo novo. Mas será que está no momento certo de você estudar isso? Eu gosto sempre de trazer um exemplo aqui que eu falei com muitas pessoas, inclusive, que se você quer aprender um tema específico, lembra sempre do contexto, o que você precisa saber antes de estudar aquele tema. Exemplos claros aqui, práticos. Quero aprender um dedilhado. Se você não sabe ritmos, que é a base para o dedilhado, de entender sobre tempo, os 5 passos para dominar um ritmo, entender a tábua indiana, qual é o ritmo que você está tocando, você não vai conseguir tocar os dedilhados, porque está fora de contexto, você está tentando
estudar, aprender algo que está além da sua capacidade. Outro exemplo, quero tocar de ouvido, mas não adianta você tentar tocar de ouvido sem saber escala, ciclo das quintas, tríades, formação de acordes. Se você não sabe essa base que vem antes, se você nunca tocou um acorde diminuto na vida, por exemplo, como você acha que você vai identificar esse acorde dentro de um louvor, dentro de um hino, se você nunca ouviu? Então não tem como a gente conseguir captar essas informações e entender esses temas sem ter toda essa base prévia antes, ou seja, cada etapa é muito importante e essa jornada, esse método que você vai seguir é determinante para o resultado que você vai ter. Tem muita gente que gosta de um hino e aí pesquisa exatamente como tocar esse hino, né? E aí já começa pelo jeito errado. E muitas das vezes você estudar dessa forma se torna até uma grande barreira e você pode até chegar a desistir, porque você vai, às vezes é um hino muito avançado, você está começando, você ainda não tem a base ali, você vai acabar tendo muita dificuldade, não vai conseguir tocar o hino e vai falar que não é pra você. Não, eu não nasci pra tocar, não tenho dom pra tocar esse instrumento. Muitas pessoas passam por isso, e inclusive a gente sabe disso porque os vídeos que mais têm visualizações nossos normalmente é tutoriais de hinos. Eu trago por quê? Porque muitos de vocês gostam e querem aprender, mas no final das contas, vocês sempre vão ser dependentes de mais um hino, de mais uma dica, e no final das contas vocês parecem que nunca chegam no objetivo de vocês. E eu falo isso porque eu também já passei por isso durante muito tempo. No começo, quando eu tentava aprender, quando eu tentava estudar, quando eu segui o método, eu evoluía um tempo. Quando eu parava de estudar, seguindo o método, tendo um professor ali, aí eu ficava estagnado. Ou seja, parece que eu ficava andando em círculo. Eu estudava, passava, já cheguei a passar 12 horas estudando música, até quando a gente casou eu estudava ainda muito, a gente ainda não tinha nossa filha, e eu treinava muito, mas sem um plano, sem um método, parece que não tem resultado. Eu estava perdendo tempo, ou seja, repetindo o que eu já estava fazendo ou o que eu já sabia. Ou seja, você fazer a mesma coisa sempre igual não vai mudar em absolutamente nada. A única coisa que você está fazendo é melhorar o que você já sabe, mas você não está desenvolvendo, indo para um próximo nível e aprendendo coisas novas. E para a gente desenvolver, a gente precisa sempre estar aprendendo coisas novas dentro do contexto correto. E sobre essa questão de estudar, uma coisa que eu percebo também é que às vezes as pessoas têm medo de avançar para um outro tema porque tá confortável ali no que ela tá estudando, né? Tá gostosinho ali, ela, eu vou começar a estudar outra coisa que é difícil. Pra que isso? Ou então até tenta ir pro próximo nível, encontra o primeiro desafio e volta a tocar exatamente a mesma coisa. Até tem muita gente que fala, professor, não tô conseguindo desenvolver, não tô conseguindo evoluir, me ajuda. Eu sempre falo, gente, o que vocês estão fazendo? Principalmente os nossos alunos que fazem parte do curso e mentoria, eles têm um acompanhamento comigo no grupo do WhatsApp, a gente tem mentorias semanais pelo grupo do Zoom e sempre tem essas dúvidas. E eu sempre vou investigar, conversar com elas e aí no final das contas a gente acaba identificando qual que é o problema. E normalmente o problema é esse. As pessoas tocam a mesma coisa e são perfeccionistas ou talvez não seja nem perfeccionistas, só ficam na zona de conforto. Então o que elas já sabem, elas ficam replicando, tocando cada vez mais, e o que precisa estudar, aprender de novo, elas acabam evitando. E no final das contas não sai do lugar. Por quê? Porque não tem um método? Não, até tem o método, mas acabam não avançando para o próximo nível, porque fala, vai dar trabalho isso, e eu não quero ter esse trabalho todo. E aqui a gente já faz um gancho para o nosso segundo erro, que é querer avançar também rápido demais e pulando etapas. Isso é o que mais acontece, o anseio de querer aprender tudo ao mesmo tempo. De novo, também a experiência dos nossos alunos. Muitas pessoas nunca estudaram com método nenhum, outras já até estudaram, mas quando se deparam com um método, com um curso, com a plataforma, com várias aulas ali organizadas, as pessoas falam, nossa, eu vou aprender tudo de uma vez. E no final das contas, não aprende nada. Porque se você tentar fazer tudo de uma vez só, sem ter uma maturidade musical, sem ter um conhecimento prévio, no final das contas, o resultado não vem. Então, lembra o que eu falei? A frequência sempre vai vencer a intensidade, e não só isso, mas se você for muito ansioso e tentar aprender tudo de uma vez, no final das contas você não aprende nada. Então a gente precisa de aula a aula, de tema a tema, estudar, aprofundar, entender
E como que eu sei, professor, se eu estou exatamente no caminho certo e se eu já posso prosseguir para a próxima aula? É muito simples. Você é capaz de tocar não 100%, mas também não 50%. Pelo menos 75% bem aquela aula, consegue executar, às vezes erra uma coisa ou outra, não decorou a música, não tem problema, pode olhar no papel, pode olhar na folha, mas você é capaz de executar de uma forma bonita, não perfeita, porque perfeito, até os músicos profissionais, até eu erro. Mas de uma forma que tá, como se diz a palavra, que dá para entender, inteligível o que você está tocando? Sim, professor. Então já está apto para passar para a próxima aula, com certeza. E muita gente, assim, fica vindo no YouTube justamente com esse anseio, né? Principalmente que eu percebo é o tema de ouvido, né? Eu quero tocar de ouvido. Então eu vou... Às vezes a pessoa não consegue nem trocar de acorde rápido ali no instrumento e já tá querendo decorar o campo harmônico, já quer entender como que é todas as escalas e a pessoa ainda não consegue fazer o básico ainda. Não sabe tocar nem os acordes no instrumento, não sabe pestando no violão, não sabe tocar em todos os tons no teclado, por exemplo. Exatamente. E mais uma vez, isso pode ser muito prejudicial para o seu desenvolvimento e até para você acreditar que você realmente consegue. Também já é um link ali com o nosso primeiro erro, que como vocês podem perceber que muitos de vocês se frustram justamente porque vocês não sabem como estudar. Exatamente, não saber estudar é o principal, acho que, motivo de vocês não terem resultado. Porque não adianta, gente, vocês colocarem o esforço que for, ter a fé que for, ou tentar usar o máximo de tempo para poder desenvolver, que não vai mudar. Até tem uma frase que diz, que eu gosto bastante, que 9 mulheres não faz um bebê em um mês. Ou seja, 9 mulheres grávidas não vai antecipar o nascimento de um bebê. Ou seja, cada uma dessas mulheres precisa esperar 9 meses para nascer cada um seu filho. É a mesma coisa com vocês. Se você nunca estudou na sua vida, nunca seguiu um método, você vai precisar primeiro de um método. Porque do jeito que vocês estão tentando, se desse resultado, vocês não estariam aqui me ouvindo hoje. Então, provavelmente vocês têm dificuldade. Como eu resolvo isso, professor? Com um método focado e direcionado para tocar na igreja é o primeiro passo. Não vai ser qualquer método. Por quê? Você pode fazer o método erudito, o método popular, pode estudar uma técnica específica, mas se o seu objetivo é tocar na igreja, qualquer um desses vai estar na contramão do seu objetivo. Quer tocar na igreja? Siga um método com esse objetivo e proposta, onde você vai estudar e aprender o que é necessário, que você precisa para realmente ser um músico preparado para tocar na igreja em até 3 meses. Segunda coisa importante, você tendo o método, não adianta querer acelerar o máximo possível. Siga cada um dos passos e dê tempo ao tempo. Assim como eu disse que 9 mulheres não faz um bebê em apenas um mês, também não tem como você aprender tudo que você não aprendeu a vida inteira em apenas um mês. Vai levar um tempo de maturação. Eu estudo música, já tenho 20 anos, estudei com mais de 10 professores, fiz faculdade de música, tenho 2 pós-graduação e levou um tempo. Não dava para mim aprender tudo isso dentro de um ano. Levaram-se 20 anos, mas não quer dizer que você precisa de 20 anos para tocar na igreja. Com o método certo e sabendo o que é suficiente e necessário, você também consegue tocar na igreja mesmo sendo iniciante em até 3 meses. E aqui o nosso erro número 3, ele é bem específico para quem está iniciando mesmo, que é não praticar corretamente a coordenação motora, né? E essa é uma dificuldade muito comum dos iniciantes. Muitos alunos chegam pra gente e falam: professor, meus dedos são duros, parece que não obedece ali no violão. Eles falam: eu tenho 2 mãos igual. 2 mãos esquerdas, né? 2 mãos esquerdas, isso. Isso é muito comum no começo, você ter esse tipo de dificuldade. E aí, então, é onde entra o jeito errado de você estudar, que muita gente vai falar o quê? Professor, me passa aí um exercício de 1, 2 horas para mim fazer, para eu destravar os meus dedos. Esse é um grande erro mesmo, porque no erudito, principalmente, muitas pessoas fazem muito exercício. Mas eu vou ser sincero aqui com vocês, e todo mundo que está aqui quer aprender rápido. Eu nunca fui fã de exercício, nunca gostei de fazer, nunca gostei de ensinar para os meus alunos. Eu ensino o mínimo possível de exercícios, porque você treina um exercício que é específico, que tem uma digitação, a gente chama de digitação, que é o jeito que você vai posicionar os dedos no violão, no contrabaixo, no teclado. Aí você vai tocar um hino e não tem nada a ver o hino com aquele exercício que você fez, ou seja, você só perdeu tempo.
É a mesma coisa eu falar para você, faz um exercício 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou então toca a escala o mais rápido que você conseguir. Beleza, talvez você fique 12 horas por dia treinando durante um ano e vai ser a pessoa mais rápida do mundo. Mas isso é música? Não. Aí quando você vai tocar uma melodia de um hino, é completamente diferente daquela digitação e você não consegue tocar mais. Então, é muito simples vocês não terem resultado. É só estudar do jeito errado e é o que vocês estão fazendo. Então, esquece essa questão de simplesmente tentar fazer exercícios. Ah, professor, dá uma dica de exercício para mim destravar os dedos. Não. Vá treinar ao mesmo tempo que você destrava os seus dedos diretamente em louvores. Por exemplo, quero desenvolver meus dedos, está muito duro, eu não consegui executar nada. Professor, o que eu faço? Primeiro passo, memoriza o mapa do seu instrumento. Todo instrumento vai ser um mapa de localização das notas de forma melódica. O que significa isso? As notas para solo, para você tocar nota a nota. Segundo passo para você destravar os seus dedos é tocar diversas melodias, porque ao mesmo tempo você cria um repertório para você poder estar tocando na igreja e com as melodias você pode estar utilizando para fazer fundos musicais, você pode estar utilizando para poder estar tocando o solo de um hino, para fazer a introdução de um hino, ao mesmo tempo que você já cria esse repertório de vários louvores e se motiva para cada vez mais querer estudar, você também tem a possibilidade de estar destravando os seus dedos. Então é muito melhor, ao invés de eu pegar um exercício e passar, sei lá, 10 dias estudando, compensa muito mais eu pegar 10 melodias de hinos, criar um repertório de 10 hinos e já destravar os dedos ao mesmo tempo que eu crio um repertório musical. Para vocês verem como essa ideia do tradicional de fazer exercícios, ela é tão forte no método tradicional, até quando a gente for montar os tópicos desse podcast, a gente pediu ajuda para o ChatGPT, que é a inteligência artificial, e a gente pediu para eles dar sugestões, né, de temas. E ali ele falou justamente sobre isso, para a gente sugerir exercícios para vocês destravar as mãos. Ou seja, isso é tão comum, tão tradicional, mesmo sendo errado, mesmo sendo o jeito mais difícil, que até a inteligência artificial está falando para fazer isso. Mas é porque ela pega exatamente da base de dados das aulas comuns da internet. E normalmente, qualquer escola de música que você for estudar, ou um professor também que for te ensinar, provavelmente eles vão te trazer dessa forma. E no final das contas, se torna algo muito maçante, muito chato. Quem é que gosta de fazer exercício? Ninguém. E no final das contas, muitas pessoas desistem. É porque é difícil? Não. É porque vocês estão estudando com um método que é arcaico, um método que já está falido, que não traz resultado. Então quando eu falo, gente, é possível qualquer iniciante na música tocar na igreja até 3 meses com o método certo, muitas pessoas falam, meu Deus, não é possível não, professor. Eu já trouxe aqui resultados para vocês terem uma ideia, vídeos de depoimentos, de podcast, bate-papo com alguns alunos nossos, que já dá mais de 100 pessoas, 100 alunos, que a gente já conversou e que tocam na igreja e começaram do zero e que com menos de 3 meses já estavam realizando esse sonho. Ou seja, não é um achismo, não é uma nem duas pessoas, já foram mais de 100. E se eu fosse colocar e entrevistar todas essas pessoas, toda semana eu estaria entrevistando alguns dos nossos alunos. Não dá tempo de estar conversando com todos eles. De tempo em tempo a gente faz uma temporada aqui de bate-papo, de entrevista com esses alunos, e é muito legal entender que o método certo traz o resultado. Então não tem a ver com simplesmente você fazer exercício, e sim com você ter um método direcionado para o seu objetivo para tocar na igreja, que realmente se torna algo muito mais rápido. E o nosso quarto erro aqui, ele também vai ajudar muito vocês, principalmente lá na frente, quando você estiver mais avançado, que é não aprender a ouvir e reconhecer os sons dos acordes, que é o famoso tocar de ouvido, né? Que todo mundo fala que quer aprender a tocar de ouvido. Então, um erro é você já no começo não começar se preparando da maneira correta, né? Ao invés de você, quero tocar de ouvido, então eu vou decorar o campo harmônico. Não. Tem um passinho ali antes, que é o que o Kia vai falar aqui pra vocês. É isso aí, ó. Uma coisa importante. Desde a primeira aula que você começa a estudar, é possível você já começar a treinar o seu ouvido, a desenvolver a sua percepção musical que vem antes do ouvido. E algumas pessoas erram feio, porque elas estudam, eu não sei quanto tempo você estuda, coloca aqui nos comentários para mim saber se é a 3 meses, 6 meses, talvez 1 ano, talvez 5 anos. Teve pessoas que falaram aqui que tinham 10 anos estudando música e até hoje não toca de ouvido. Você poderia ter todo esse tempo estudando música e ao mesmo tempo desenvolvendo a sua percepção musical.
Como assim, professor? Antes de vocês pensarem no campo harmônico, que muitas pessoas sempre acham que vai ser a solução de todos os problemas. Professor, como que eu faço para mim decorar o campo harmônico? Já está errada essa pergunta. Não dá para decorar o campo harmônico. Por que não dá, professor? Porque são 15 tons ao todo, se a gente pensar nas notas enarmônicas, e cada uma desses 15 vai ter 3 categorias de notas diferentes, que são os acordes maiores, menores e acordes meio diminuto. Somando tudo isso, dá mais ou menos mais de 100 configurações de acordes. Ninguém decora. Na verdade, a gente entende. Ou seja, se você já está tentando decorar, já está no caminho errado. E nem sabe. A gente precisa entender. Entender é muito simples e, consequentemente, você consegue montar qualquer campo harmônico. Eu sei fazer qualquer campo harmônico de cabeça. Mas é porque eu tentei decorar? Não, porque eu entendi primeiro como que funciona. Mas, voltando à fita, voltando um pouco atrás, que é importante vocês entenderem. Se você começa a estudar, independente de qual instrumento seja, o primeiro passo é você entender as melodias, ou seja, o mapa do seu instrumento, que é a escala, e você já vai começar a cantar essas escalas para você começar a melhorar a sua percepção musical e afinação. Aí depois, qual que é o próximo passo? Tocar melodias. Em cima das melodias que você for tocar, você vai cantar as notas na altura correta, porque você vai estar treinando intervalos, que é o que faz a gente ter a percepção de quando tem uma melodia, tem um solo, tem qualquer hino ali, a gente consegue identificar esses padrões e tocar de ouvido. Então, quando eu ouço um solo, eu não estou pensando em qual tom que tá, qual escala que tá. Eu tô identificando se é um salto de terça, de quarta, de quinta, de sexta e assim por diante. Se é uma escala diatônica ascendente ou se ela é descendente. Se é uma escala cromática, que é quando a gente passa por todos os semitons, tipo dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá e assim por diante, eu consigo identificar o que está acontecendo. Outra coisa, eu tento ter a percepção de entender se é uma escala melódica, se ali é um arpejo que está sendo tocado, se é um acorde. Isso tudo a gente já consegue desenvolver desde a primeira aula, ou seja, a cada passo, a cada etapa, a cada conteúdo novo que você aprende a executar no seu instrumento, você tem a possibilidade de desenvolver sua percepção musical para lá na frente, quando você for aprender a tocar de ouvido, você já ter muito mais facilidade. Nos acordes, a mesma coisa. Inclusive, nem precisa sequer no começo saber o campo harmônico para tocar de ouvido, mas muitos de vocês que já tocam há muito tempo, talvez nunca tentou identificar padrões. Se eu pegar um hino que está no tom de dó maior, não precisa saber qual que é o campo harmônico de dó maior. Se você já tocou 10 hinos prestando atenção, você vai perceber que dos 10, todos eles vai ter normalmente os mesmos acordes: dó, lá menor, fá, ré menor, sol. Tô pensando no campo harmônico? Não, são as notas que aparecem nesses acordes, que aparecem dentro dessas tonalidades. Ou seja, o processo, quando você começa do jeito certo, é mais rápido e, consequentemente, quando você chega no momento certo de estudar e de aprender a tocar de ouvido, você já consegue. Não é um esforço, não é algo que você precisa buscar ou correr atrás. Consequentemente, você acaba desenvolvendo por estar estudando com o método correto. Muitos alunos, inclusive, eles mandam lá no grupo falando: ah, professor, com 4, 5 meses eu já estou conseguindo tocar aqui esses hinos em determinados tons, já de ouvido, sem precisar ficar com a cifra lá. Transpondo também, né? Mudando os hinos de tom. Exatamente, justamente porque eles começaram trabalhando essa percepção desde o comecinho, ali desde a primeira aula, sem estar se preocupando em aprender a tocar de ouvido. Isso é uma consequência de um estudo certo. Isso aí. Então, se você estuda com o método certo, resultado, como eu disse, é rápido. Com o método errado, gente, talvez você vai passar a vida inteira e não vai conseguir realizar esse seu objetivo. E aí o nosso quinto erro, que é justamente sobre esse tema, que é depender exclusivamente das cifras. Esse é um grande problema, mas que para cada pessoa é um problema específico. Como assim, professor? Depende muito do seu nível, do momento que você está estudando música, você tem ou não tem que estudar e saber tocar de ouvido. Professor, tocar de ouvido é importante demais. Para a gente que somos cristãos, é algo que é inevitável. Em algum momento você vai ter que aprender. Mas prestem atenção, em algum momento você vai ter que aprender. Quer dizer que é o primeiro tema que você vai estudar ou você vai aprender? Não, porque, como eu disse para vocês, existe uma jornada até você tocar de ouvido. Ou seja, se você é iniciante, o seu foco, o seu objetivo não é saber campo harmônico, o seu objetivo não é aprender a tocar de ouvido. Seu objetivo é aprender as principais funções da música, as principais técnicas, aprender melodia, mapa do instrumento, saber muito bem os acordes maiores, menores, para quem toca teclado, saber as teclas pretas, para quem toca violão, saber as pestanas,
saber todos os tons, aprender os ritmos, aprender dedilhados, aprender a fazer arpejo, tocar o hino bonito, mesmo que lendo cifra ou decorado. E não é nenhum demérito você tocar um hino olhando numa cifra, ou olhando uma tablatura, ou lendo uma partitura, porque se fosse assim, nenhuma orquestra do mundo utilizaria uma partitura para poder estar tocando. E no final das contas, os maiores músicos do planeta são os músicos de orquestras e todos eles têm uma partitura. Isso não é nenhum demérito, ou seja, aprofunda no que é necessário, aprenda o que é essencial para você começar a tocar na igreja o mais rápido possível. E como eu disse, consequentemente no futuro, tendo esse conhecimento, você vai conseguir tocar de ouvido automaticamente. Professor, mas eu já toco, já tem 5 anos e mesmo assim eu ainda não sei tocar de ouvido. Provavelmente ainda não é o momento de você aprender a tocar de ouvido. Você vai ter que dar alguns passos para trás, porque provavelmente se você não seguir um método correto, você tem várias lacunas e tem vários temas que você deveria saber antes de estar pensando em tocar de ouvido. Resolvendo isso, como eu disse, consequentemente, você aprende a tocar de ouvido. Existe assim um momento que a pessoa fala, não, agora é a hora de estudar como tocar de ouvido? Existe isso ou não? Sim, é muito simples de saber, como eu sempre falo. Alguns passos que vocês precisam conhecer bem antes. Quer dizer que eu preciso saber todos, professor? Não necessariamente. Mas quanto mais esses itens que eu vou listar agora vocês souberem, mais fácil vai ser você tocar de ouvido. Primeiro deles, saber escala. Porque escala é a base para você entender e saber quais são as notas que você pode ou não pode estar tocando dentro de determinado tom. Exemplo, estou no tom de Dó maior, tudo natural. Estou no tom de Fá maior, eu sei que tem um Si bemol. Estou no tom de Sol maior, eu sei que tem um Fá sustenido dentro dessa escala, dentro dessa tonalidade. Então tem que saber muito bem as escalas. Segunda coisa, ciclo das quintas, ciclo das quartas, saber todos os acordes maiores, menores e diminutos em todos os tons sustenidos, bemóis. Você precisa saber os ritmos, precisa saber os dedilhados e ser capaz de tocar pelo menos 100 hinos na sua vida. E depois, óbvio, saber o campo harmônico e formação de acordes, tríades, tétrades e tétrades com notas acrescentadas. Se você souber muito bem isso daqui que eu acabei de listar, pronto, você já está apto para conseguir estar começando o seu estudo de ouvido. E você não vai ter dificuldade, porque você já vai conhecer muito da música e automaticamente você vai tocar de ouvido. Até a gente pode fazer em algum momento um tema falando sobre a importância de tocar de ouvido e a diferença entre você tocar de ouvido utilizando o ouvido ou utilizando a lógica musical. Porque no final das contas, eu toco de ouvido, mas 90% eu não estou usando o ouvido. Eu estou utilizando a lógica musical, a harmonia funcional e meu conhecimento sobre música. Então não tem a ver com o seu ouvido aqui, identificar o que está acontecendo ali na música, e sim com o aprofundamento e o conhecimento que você tem sobre a música. E olha só, pessoal, com esse podcast eu acredito que vocês puderam perceber que é muito mais simples do que parece para você conseguir começar a tocar na igreja. Existem muitas barreiras que vocês mesmos colocam e a gente mostrou aqui 5 erros que, se você não cometer, com certeza já vai te ajudar muito. É isso aí. E vocês coloquem aí nos comentários qual desses erros que vocês cometiam e que vocês não vão cometer mais, e coloquem também sugestões de temas para os próximos podcasts. O que vocês gostariam de saber, quais são as dificuldades de vocês, que a gente também gosta de ouvir as ideias e sugestões pra gente gravar novos temas aqui pra vocês. E agora eu quero dar uma oportunidade incrível pra vocês. Vai terminar esse vídeo, vai ficar uma tela final, onde você vai ter a oportunidade de clicar num botão que é um quiz, porque dessa forma eu vou conseguir te ajudar de uma forma muito mais pontual. Porque tem muitas pessoas que acompanham aqui há muito tempo, outras estão começando agora, e talvez as dificuldades de vocês sejam distintas. Talvez você tenha dificuldade em ritmo, em pestana, em encadeamentos de acordes, em tocar de ouvido, em dedilhados. Cada um vai ter suas limitações e dificuldades. E para mim te ajudar de forma pontual, eu vou conseguir te ajudar quando você responder o nosso quiz. Então aqui na tela final, você vai clicar, vai responder um quiz para mim entender quais suas dificuldades, e eu vou conseguir te ajudar de uma forma muito mais específica. Espero muito que você tenha curtido, gostado desse podcast. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos aqui novamente para mais um super episódio. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau!